Viena, a capital da Áustria, tem hoje 2.300.000 habitantes. Pesquisas indicam que é um dos melhores lugares do mundo para se viver. É uma cidade moderna, antenada com o resto do planeta, globalizada. Mas nela também se percebe a forte presença do passado, um compromisso com a história. Em particular, Viena traz a marca do fantástico momento que viveu entre as últimas décadas do século XIX e o começo do século XX. Naquele tempo, a cidade crescia em um ritmo avassalador. Cresciam com ela a arte, a cultura, a ciência. Um dos símbolos dessa época de ouro é esse majestoso edifício, o Museu de História Natural de Viena. First of all, they find a beautiful building. It looks like a palace. And a frequent question of tourists is, was this house formerly a castle or a palace? And our answer is no, it was built as a museum in the second half of the 19th century. So first you find a beautiful architecture, beautiful house, and you also find a vast collection concerning different fields of sciences, mainly natural sciences, but also ancient history. Inaugurado em 1889, o museu desde então exibe objetos fascinantes, que vão de meteoritos e animais empalhados a fósseis milenares e outros tesouros pré-históricos. São 40 salas de exposição. O difícil é decidir se olhamos para o acervo ou para os detalhes primorosos do edifício. Melhor ficar com as duas coisas. Entre as áreas mais empolgantes do museu estão as que nos fazem embarcar em uma viagem há centenas de milhões de anos atrás, o mundo dos dinossauros. The dinosaur room is the most attractive room for children and for families. We have some large dinosaurs in copy, I have to say in copy. Some original dinosaurs, a bit smaller, but we have the largest sea turtle of the world, fossil sea turtle, 70 million years old. This is world famous, this sea turtle. A tartaruga marinha de que fala o curador do museu é esta senhora, que em vida pesava cerca de 2.300 toneladas. O casco não era como os que vemos hoje. Tinha uma estrutura de ossos que servia de suporte para um tecido duro. Não era tão eficiente quanto os cascos atuais, mas protegia bem o inquilino. Na natureza, há os que se protegem, mas há também os que atacam. Esse alossauro, por exemplo, era uma verdadeira máquina de destruição. A réplica articulada dá uma boa ideia da encrenca que era encontrar um sujeito destes pela frente. Uma animação produzida pelo museu nos deixa ainda mais perto da rotina desses predadores. Os alossauros viveram há cerca de 150 milhões de anos. Tinham entre 8 e 12 metros e chegavam a pesar 3 toneladas. Seus dentes eram afiados como navalhas. O prato do dia é um diplodoco, um dos maiores animais que já viveram em terra firme. Mas esses dinossauros só tinham tamanho mesmo. Alimentavam-se apenas de folhas. O longo pescoço servia para alcançar as copas das árvores mais altas. Além do pescoço comprido, os diplodocos também tinham uma longa cauda, como se pode ver nessa cópia de sua ossada.
Ave do terror é como esse pássaro costuma ser chamado. Sem dúvida, um nome muito apropriado para um carnívoro voraz. O modelo em exposição no museu foi feito a partir de um fóssil encontrado no interior de São Paulo. Os dinossauros desapareceram da Terra dezenas de milhões de anos antes de surgirem os primeiros primatas bípedes. Isso quer dizer que, ao contrário do que os desenhos animados mostram, eles nunca conviveram uns com os outros. Essa cópia de esqueleto pertence a uma fêmea de Australopithecus. É um dos parentes mais remotos dos humanos. Descoberta em 1974, na Etiópia, a moça ganhou até um apelido dos arqueólogos, Lucy. O museu também apresenta réplicas perfeitas, super bem acabadas, do Australopithecus. O Australopithecus já andava sobre duas pernas como nós, mas ainda passava boa parte do tempo fazendo macaquices no alto das árvores. Um autêntico álbum de família, com toda a árvore genealógica que deu origem aos seres humanos, aguarda o visitante do Museu de História Natural de Viena. We have no original bones from other men than Homo sapiens sapiens. So we have very good copies, and one of these famous skeleton is Lucy, and also the Turkana boy. And we have some very attractive bones from modern people, but modern people in the sense that they belong to the specimen Homo sapiens sapiens, but they are very, very old. So our oldest skull is about 35,000 years old. Este é o famoso menino de Turkana. Era um adolescente de cerca de 10 anos de idade. O nome científico de sua espécie é Homo ergaster. Ele é chamado de Homo e não mais Australopithecus, por causa de alguns traços distintivos. Um dos mais importantes é o cérebro maior. O Homo erectus, esse hábil pescador, foi o nosso primeiro ancestral a deixar a África para viver em outros continentes. O peixe que ele matou provavelmente seria cozido. O Homo erectus já conhecia o fogo. A técnica precisa dos profissionais do museu vira pura arte nessa reconstituição do homem de Neandertal. Nossos corações batem mais forte quando vemos a cena deste pai dando lições ao filho. Tão emocionante quanto é esse painel que traz um dos mais antigos registros de enterro dos mortos. Foram deixados pelo homem de Neandertal há 60 mil anos. E a incrível viagem no tempo chega ao último estágio, o Homo sapiens. Ele olha para frente, firme, mas também se protege com a lança, como se ao mesmo tempo desejasse e temesse o futuro. Esse futuro, isso que ele olha, anseia e teme, somos nós. Neste passeio pelas origens dos seres humanos, duas peças do acervo são a cereja do bolo. A primeira delas é um achado arqueológico deslumbrante. Este fragmento de rocha traz uma pintura feita há 35 mil anos em uma caverna no norte da Itália. Especialistas acreditam que a pintura retrate um xamã em trajes completos. Mas nada supera essa outra pérola oferecida ao visitante, a Vênus de Willendorf.
The Venus of Willendorf is one of the most famous objects of the house. This is a small statue, 11 centimeters in size, found in 1908, so more than 100 years ago, in the Danube River Valley, about 80 kilometers away from Vienna, called Wachau. And this statue is from the older Stone Age, about 25,000 years old, and we think that it's the most beautiful statue of this. A Vênus de Willendorf é mesmo o coração pulsante do museu. Notem a harmonia das formas arredondadas. Se não estivéssemos avisados, poderíamos pensar que é arte moderna. E de certa forma é mesmo. Na Vênus de Willendorf, as duas pontas do tempo, o passado distante e o presente, se tocam. Essa estátua é a eternidade da alma humana esculpida em pedra. O museu está de volta. Hoje estamos visitando o Museu de História Natural de Viena, na Áustria. Um verdadeiro palácio inaugurado em 1889 que reúne muitas descobertas da ciência moderna. No bloco anterior, fizemos um incrível passeio pela pré-história. Agora seguimos o tour pelo museu para conhecer uma enorme coleção de animais empalhados. Começamos por esse gigante, a morsa. Animais como ele podem chegar a 4 metros de comprimento. As enormes presas são usadas para retirar caranguejos e moluscos do fundo do mar. As morsas pesam cerca de 1,5 toneladas. Com essa gordura toda, tiram de letra o frio congelante do Ártico, onde vivem. Aqui, um brazuca, a bela onça, que também pode ser encontrada nas florestas de vários dos nossos vizinhos da América do Sul. Especialistas informam que a onça, o leão e o leopardo descendem todos de um ancestral comum, que há pouco menos de 3 milhões de anos vivia na Ásia. Outra espécie nacional presente é a anta, o maior mamífero terrestre do Brasil. A anta chega a medir 1,20 m de altura. Tudo nesse bicho é em grande escala. Um bebê anta, por exemplo, leva 13 meses para ser gestado. Os animais empalhados do museu são belos, imponentes, ou no mínimo curiosos. Mas eles não estão aqui somente para serem apreciados, para que os visitantes possam vê-los de perto em todos os seus detalhes. A exposição desses animais é também um alerta contra a extinção de vários deles. É o que acontece com todos esses tipos de rinoceronte. Entre 1970 e 1996, 96% dos espécimes foram ilegalmente mortos para a retirada dos chifres. Muita gente, como os chineses, acreditam que eles tenham efeitos medicinais e afrodisíacos. Bobagem! Os chifres são feitos de queratina comum, uma substância presente em cabelos e unhas, por exemplo. O quilo do chifre chega a valer 20 mil euros, o que dá aproximadamente 60 mil reais. A ganância é tanta que até rinocerontes de zoológicos e museus já foram roubados. Por isso, a segurança aqui é reforçada. A seção dos rinocerontes guarda uma preciosidade histórica. Esse exemplar foi empalhado em 1801. Foi uma das primeiras peças a integrar o acervo do museu. The first collection was about 30,000 items. And today we have 30 million items.
are mostly stored backstage or underground. So in the large showrooms of the museum, you can see less than 1% of this whole collection we have today. Outro animal em risco por causa do seu valor de mercado é o elefante das savanas africanas. As suas presas de marfim são vendidas a peso de ouro. Em 1800, havia 10 milhões deles. Em 1989, só restavam 600 mil. Ao lado do elefante africano está o seu parente asiático, também conhecido como elefante indiano. É fácil diferenciá-lo. Ele é menor e bem menos orelhudo. São os animais que nos filmes aparecem montados por marajás da Índia, onde foram domesticados há 3.000 anos. Mais uma espécie ameaçada, o cavalo de Przewalski. Em 1968, eles foram dados como extintos, mas a readaptação à natureza de exemplares antes mantidos em cativeiro parece estar dando certo. A maioria é enviada à Mongólia, um dos seus habitats originais. O Mundo Museu está de volta. Hoje estamos em Viena, capital da Áustria, para conhecer o Museu de História Natural da cidade. No bloco anterior, vimos o melhor da coleção de animais empalhados. Agora poderemos apreciar o acervo de minerais. Um famoso poema do mineiro Carlos Drummond de Andrade fala de uma enigmática pedra no meio do caminho. Pedras muitas vezes são assim mesmo, guardam segredos, segredos das origens do planeta. Ou até mesmo segredos da história do universo, segredos vindos dos céus, da imensidão do cosmos. O Museu de História Natural de Viena possui a mais antiga coleção de meteoritos do mundo. Este exemplar caiu na Ucrânia em 1866. Tem nada menos do que 300 quilos. Outro destaque da coleção de meteoritos é esse conjunto. São visitantes vindos de Marte. Um deles merece atenção especial. Com 950 gramas, a pedra fez parte da segunda maior chuva de meteoritos marcianos de que se tem notícia. Ele foi recolhido por nômades no Marrocos em 2011. A Lua, ou ao menos um pedacinho dela, também está ao alcance da mão. Com 410 gramas, esse meteorito é de longe o maior fragmento lunar em exposição em toda a Europa. Ele ainda não pertence ao museu, que precisa levantar 110 mil euros para adquiri-lo definitivamente. O museu lançou uma campanha pública para arrecadar os fundos necessários. O endereço na internet, para quem está interessado em contribuir, é esse que aparece na tela. Há pedras que são preciosas, literalmente. É o caso dessa maravilhosa coleção de esmeraldas. Por muito tempo se acreditou, equivocadamente, que a peça maior foi um presente do imperador azteca Montezuma II ao conquistador espanhol Hernán Cortés.
O bloco em que as pedras estão fixadas não é natural, mas uma montagem em que até piche é usado para colar as partes. Outra curiosidade: as esmeraldas foram retiradas de 2 lugares diferentes do México. A bela exposição de pedras preciosas do museu reserva um lugar privilegiado para esse enorme topázio brasileiro, encontrado na cidade Serra da Raiz, na Paraíba. Mas em matéria de pedrarias, a joia da coroa é esse buquê de flores. Yes, there's some historical objects, very famous flower bucket, which was a present of Maria Theresia to her husband, Franz Stephan von Lothringen, made of diamonds and gemstones. This is very famous from the 18th century. Francisco e Maria Teresa eram os soberanos do Sacro Império Romano-Germânico, que no século XVIII dominava boa parte da Europa. O casal teve 16 filhos. Um deles é a célebre Maria Antonieta, decapitada durante a Revolução Francesa. O buquê é formado por nada menos do que 2.100 diamantes e 760 gemas coloridas. As folhas são de seda pura. O vaso é outra maravilha, uma delicada peça de cristal do século XVIII. Este é o Museu de História Natural de Viena, um lugar para contemplar diferentes formas de beleza, seja na aparente simplicidade de uma pedra ou na complexa evolução dos seres vivos. Aqui estão expostas verdadeiras obras de arte criadas pela natureza, peças de um quebra-cabeça sem fim sobre a compreensão do universo e a construção da ciência.